Saul ao Senhor. Porém, o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isto. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Tu és o próprio Saul. E o rei lhe disse: não temas. Porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Amém? Amém? Diga assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra santa e gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Glorifique a Deus. Irmãos, Deus abomina a adivinhação. O espírito de feitiçaria, Deus abomina. O que é abominar? Abominar é detestar, odiar,
Deus odeia a adivinhação. Deus detesta a adivinhação. Se Deus assim tem esse sentimento para com o espírito de feitiçaria, como Saul poderia consultar uma feiticeira? Observemos, meus irmãos, que a adivinhação, ela é obra contrária à obra de Deus. Vamos ver em Êxodo capítulo 22. Êxodo capítulo 22, versículo 18. A feiticeira não deixarás o quê? Está vendo? A feiticeira não deixarás viver. Quer dizer, era para destruir. Na época da lei, os feiticeiros tinham que morrer, porque eram detestáveis, abomináveis, odiáveis aos olhos de Deus. Vejamos em Levítico, no capítulo 20, no verso 27. A palavra diz assim: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver o espírito adivinho, ou for encantador, certamente o quê? Com pedra se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Isso é para quem tem o espírito de adivinho, feiticeiro e encantador. O homem que peca, mas se arrepende, Deus escuta a oração dele? Escuta ou não escuta? Escuta. Deus só não escuta a oração de pecador teimoso, pecador obstinado, pecador que não se arrepende de seus malfeitos. Mas todo aquele que se arrepende, o Senhor escuta as suas orações. Então nós entendemos que Deus não escutou Saul porque ele não tinha se arrependido. O espírito do feiticeiro já estava nele. Aí ele começou a mentir. Quem mente não é filho do diabo? O que ele fez? Ele disfarçou. Não foi isso? Ele disfarçou para não ser conhecido pela feiticeira. Ele disfarçou e ainda foi que hora? De noite, para não ser conhecido. Ele disfarçou, foi de noite, para não ser conhecido. Aí, tá bom. Veja bem, quando chegou lá, antes, quando ele falou para a mulher, a feiticeira, ela falou para ele: olha, você tem visto o que Saul tem feito, hein? Ele tem matado os adivinhos. Foi isso ou não foi? Veja aí o versículo. Hein? Versículo 9. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Quando ele fazia isso, ele estava servindo a Deus. Mas depois, ele foi procurar uma. Meus irmãos, ele disfarçou. Ele disfarçou e tentou então até mudar de voz, para que a pitonisa não o reconhecesse. Samuel 15, verso 23. A palavra diz o seguinte: os que são rebeldes, preste atenção nesse versículo aí, ó. O que diz a palavra? Porque a rebelião é o quê? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se Saul foi procurar uma feiticeira, então ele já foi procurar a resposta para o seu problema no pecado. Sim ou não? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se ele procurou uma feiticeira, ele procurou uma rebelde. Ele procurou uma rebelde. E quando nós procuramos um rebelde, o Senhor tem comunhão conosco? Não. Mais um ponto, que Deus havia virado as costas para Saul. Nós vamos ver que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela condena
a adivinhação. Ela condena, a Bíblia condena, Deus condena a adivinhação. Nós vamos ver em Levítico, no capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 26. A palavra diz assim: não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. A palavra agourareis, ela tem o mesmo significado de adivinhação. Então, nesta palavra, nesse verso, 2 vezes o Senhor falou sobre adivinhação. Não agourareis e nem adivinhareis. Versículo 31. A palavra diz assim: não vos virareis para quem? Os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o quê? O Senhor vosso Deus. Agora nós vamos ver, meus irmãos, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu o quê? Isto nós estamos vendo o que a Bíblia diz sobre adivinhação e sobre o que Saul foi fazer. Abre a Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 27, versículo 9. A palavra diz assim: não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis, não servireis ao rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós pereçais. Olha, irmãos, nós aprendemos, a adivinhação não tem nada a ver com profecia. Preste atenção. A adivinhação não provém de Deus, não é revelação de Deus, e não é profecia de Deus. Atos 16, verso 18. A palavra diz assim: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quem é esse? O espírito de adivinhação. Você pode ver isso no verso 16, observe. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de quê? A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Mas Paulo expulsou daquela moça o espírito de adivinhação. Agora nós vimos que Deus odeia o feiticeiro, sim ou não?
Se tiver feiticeiro ouvindo nós aí, não está no rádio não, né? Nós vamos ouvir pela fita, tá bom? Vai ouvir amanhã. Deus não ama divino, nem feiticeiro, nem agoreiro, nem encantador, nada. Deus ama os profetas. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, veja bem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia que Ele existe e é galardoador de todos que o buscam. Todos que se aproximam de Deus, tem que crer que Deus existe, porque senão não acontece nada. Nós vamos, meus irmãos, observar no profeta Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, no versículo 19. A palavra diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes. Chilrear é imitar voz dos outros, viu, irmãos? Chilrear é imitar a voz dos outros. É o que aconteceu lá com Saul e a pitonisa, viu, irmãos? Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos? Interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. A alva é o novo amanhecer, quando o sol da justiça raiar, que é o Senhor Jesus. Quem não andar segundo a lei, nunca verão a alva, porque Deus, Ele ama os profetas e não os adivinhadores. Agora nós vamos observar Saul. Preste bem atenção. Quando o povo pediu um rei para Samuel, Deus queria dar um rei para Israel? Deus queria? Não. E Deus falou muito claro, olha, as outras nações têm rei, mas vocês terão sacerdotes. Glória a Deus. E Deus falou, olha, se eu colocar um rei no meio de vocês, vocês serão regidos com vara de ferro. Eles vão pisar em vocês. Eu não quero isto. É melhor o sacerdote. O sacerdote conhece a minha lei. O sacerdote vai fazer expiação dos pecados. E rei não, rei tem muita coisa para fazer. Rei vai cuidar da cidade, é das ruas, é das praças. E o sacerdote vai cuidar é das vossas almas. Saul era um homem ímpio. E mesmo depois ele passou a ser rei, ele começou a adorar o Senhor, ele começou a servir o Senhor mesmo de coração. Mas ele não conseguiu, porque o coração dele estava acostumado a tratar de jumento. Então ele não tinha como cuidar de ovelha. E ele se desviou muito mais depois que Davi ganhou a batalha contra o gigante filisteu. Ele se revoltou contra Davi. E Davi era servo de Deus ou não era? E quem se revolta contra o ungido de Deus está se revoltando contra o próprio Deus. Ele impiedou. Ele não era um homem mais que tinha um espírito religioso. Então observe que ele era ímpio. E o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 57? Glória a Deus. No versículo 21. Isaías 57, 21, a palavra de Deus diz assim: os ímpios, olha, os ímpios, diz o meu Deus, não o quê? Não o quê? Não tem paz. E quando Saul foi procurar a pitonisa, ele já estava completamente atordoado. Ele já estava completamente impaciente. Ele não tinha mais paz. Se ele não tinha paz, porque estava na impiedade.
Porque todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, ele tem paz de espírito. Ele tem paz, ele vive a paz. Jesus disse, a minha paz, não como o mundo a dá. Então todos que servem a Deus, ele tem uma paz interior. Mas Saul já estava perturbado. Agora vamos ver. Saul consultou a Deus, não consultou? Vamos lá de novo em Samuel. Samuel, capítulo 28. Samuel 28, versículo 6. Veja bem. E perguntou Saul ao Senhor. Porém, o que aconteceu? O Senhor não lhe respondeu. Nem por o quê? Sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Urim era uma coisa, um objeto que Deus mandou Moisés fazer. E aquilo era pendurado no pescoço do sacerdote. E quando Deus queria falar com o sacerdote, Deus, ele falava através daquilo. E o sacerdote entendia que Deus queria falar com ele. Amém? E Deus não falou nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta e nem por sangue. Quer dizer, Deus se calou para o rei Saul. Amém, irmãos? Então, por que Deus se calou para ele? Por quê? Porque ele se rebeliou. Ele virou um feiticeiro. E Deus, a Bíblia diz, em São João, capítulo 9, verso 31. O que está escrito lá? Ninguém sabe? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. E você quer ver mais? Em Provérbios. Em Provérbios capítulo 28, no versículo 9. A palavra diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, o quê? É pecado. Até a oração daquele que desvia da lei é pecado contra Deus. Até a oração do rebelde é abominação, é detestável aos olhos de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Vocês querem doutrina? Então toma. Vocês querem que Deus ouve a palavra de vocês? Vocês querem que Deus ouve a oração? Então conserte com Deus, porque Deus não ouve a pecadores e a oração do rebelde é pecado contra Deus. Até a oração, hein? É a palavra que diz sim ou não? Então foi por isso que Deus não quis escutar Saul. Amém? Agora, Saul poderia ter se convertido. Ele poderia ter arrependido dos seus pecados e falar com Deus. Olha, meus irmãos, deixa eu colocar uma pausa aqui, porque tem gente que pode pensar: ah, então eu pequei, Deus não está ouvindo a minha oração. Vamos ver, meus irmãos, o que Saul podia ter feito. Ele não podia ter insistido com Deus? Podia ou não podia? Mas o que ele fez? Ele não insistiu, não. Sabe de uma coisa? Deus não me escuta. Eu vou procurar então outro meio. Vou procurar o feiticeiro, o pai de santo. Vou procurar a pitonisa. Vou procurar agora um encantador, um adivinho. Olha a decisão de Saul. Ele poderia ter humilhado, mas não. Ele tomou outro rumo. Nós vamos ver em Mateus 22. Mateus capítulo 22, no versículo 32. A palavra de Deus diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de quê? Dos mortos, e sim dos vivos. Deus não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Samuel, capítulo 15, no versículo 34. Então
Samuel se foi de onde? Se foi a Ramá. E Saul subiu aonde? A Gibeá. Cidades diferentes. Samuel foi para Ramá e Saul foi para Gibeá. Verso 35. Nunca mais o quê? Até o dia da sua. Veja bem que nunca mais Saul procurou Samuel para conversar. Nunca mais Saul procurou a Samuel para consultar quando ele estava vivo. E por que depois de morto? Por que depois de morto? Enquanto estava vivo ele ficou na sua terra e Samuel foi para a sua. E nunca mais Saul viu a Samuel. Agora por que depois de tanto tempo é que depois de morto é que Saul foi consultar o... Quer dizer, não foi nem na sepultura, ele foi no centro de Macumba. Ele foi no centro espírita procurar a pitonisa. Vejamos então o que é que a palavra de Deus ela nos ensina. Quando a mulher viu a Samuel, olha, a mulher viu Samuel. Qual que é o versículo aí? Verso 12. Veja aí. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em quê? Em voz alta. E a mulher falou a Saul dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da... Esse versículo é um versículo muito chave. Veja como o que foi falado. A mulher viu quem? Tá, mas vamos ver a parte A. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em voz alta. E a mulher falou a Saul: você me enganou, você é o Saul. Mas o rei disse: não temas. Mas aí ele perguntou a ela: o que você está vendo? Isso implica que Saul não viu nada. Porque ele perguntou para ela: o que você está vendo? Mas ela viu. Viu ou não viu? Quem? Samuel. Ao vivo e a cores. Só que eles estavam ali em um centro. Eles estavam em o quê? Um centro espírita. E você já viu que está escrito em 2 Coríntios 11:14? Muito bem. Então vamos conferir. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Hã? O que está escrito aí? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em quê? O Satanás tem poder para se transfigurar. Se ele tem poder de apresentar como um anjo de luz, ele não tem poder de apresentar em um corpo de um morto? Tem ou não tem? Tem. Então observe, meus irmãos, que Satanás, ele tem poder de se transfigurar em anjo de luz. Aonde Saul estava? Ele estava no templo. Onde ele estava? Em um centro espírita. Onde quem manda ali é quem? O diabo. Então observe, meus irmãos. Vamos avante, Samuel. Vamos ver, meus irmãos, que a mulher, ela disse ainda, veja bem, vendo, pois, a mulher a Samuel, mas não era Samuel, era. A Bíblia diz que o morto jaz no esquecimento. Esse versículo não me lembro na memória, mas se não me falha, eu acho que está em Eclesiastes, capítulo 5. Vamos ver, Eclesiastes 5. É bom você anotar isso tudo aí, né? É bom, é ou não é?
Ah, tá, isso mesmo. Olha, veja Eclesiastes 9, 4 e 5. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Samuel tinha condição de sair da sepultura? Tinha, meus irmãos. Não tinha. Samuel não tinha condição de sair da sepultura. Então, a pitonisa viu a Samuel, viu ou não viu? Mas era o próprio Samuel que estava ali? Era? Não, porque o diabo se transfigura em anjo de luz. Vamos mais avante. Saul viu alguma coisa? Porque ele perguntou: o que você está vendo? Aí a mulher respondeu o quê? Vejo deuses, não é isso? Vejo deuses que sobem da... Por que ele não viu anjos que desciam do céu? Ele está vendo, é subindo da terra. Porque os demônios estão nos mais profundos do abismo. Ele subia da terra. Estão entendendo? Diga amém. Ela via deuses que subia da... Ela via deuses. Há quantos deuses para nós? Um só. O Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. E esse não sobe da terra. Esse desce do céu. Aleluia! Pode dar glória a Deus. Agora veja bem. Ela viu deuses que sobem na terra. E aí, Saul perguntou: como é a sua figura? Quer dizer, Saul não estava vendo nada. Ele teve que perguntar para ela como era o homem que ela estava vendo, para Saul ter certeza que era Samuel. Ele perguntou para ela: como é a sua figura? Verso 14. E disse ela: vem subindo um homem, ancião, e está envolto nua. Depois que ela disse aí, o que está escrito? Entendendo Saul que era, Saul viu a Samuel. Ele apenas imaginou, entendendo, adivinhou, ele apenas entendeu que era Samuel, sim ou não? Quem estava ali? Qual é o espírito que estava ali no centro? Do engano, não é? Quer dizer, Saul estava mais que enganado, virou feiticeiro também. Ele entendendo que era Samuel, não é isso, irmãos? Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aí vem o diálogo, onde o povo pensa que é Samuel. Mas aqui nós vimos um relato do escritor de como foi lá dentro do centro espírita. Presta atenção. Samuel disse a Saul, mas nós entendemos que não era Samuel. Não. Samuel não voltou. Mas quem estava ali era o capeta em forma de Samuel. E o Samuel falso disse a Saul: glória a Deus. Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Veja bem. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Saul foi claro, foi ou não foi? O que Saul falou? Deus não o quê? Me responde mais. E ele foi enumerando: nem por Urim, nem por Tumim. Agora ele falou: então resolvi te chamar a ti. Aí no caso Saul já estava colocando Samuel no lugar de Deus. Se Deus não queria ouvir, Samuel podia fazer alguma coisa? Mas quem estava ali era o espírito de quê? Do engano.
Quem estava ali era o espírito do engano, porque se Deus não queria ouvir, e ele foi procurar Samuel. Será que Samuel ia desobedecer a Deus e Deus ia falar por Saul pelo espírito de uma feiticeira? Não, de forma alguma. Deus não está no centro espírita. Deus não está no corpo de rebeldes. Mas Deus está no corpo limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Vamos avante aí, meus irmãos. Olha, então, disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Aqui não era Samuel falando, era o diabo. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. Se o diabo tem poder para transfigurar em anjo de luz, então ele está escutando a nossa pregação aqui, tá ou não está? Tá ou não está? Está escutando. Ele está ouvindo, embora ele está rangindo os dentes, né? Mas está ouvindo. Quer dizer, amanhã, se o pastor Valdeci morrer e o irmão quiser lá no centro espírita fazer ele subir, o capeta pode até aparecer para você com a aparência do meu corpo e imitar a minha voz e te falar a mesma coisa que eu estou te falando, que Deus não vai te ouvir se você está rebeliando contra ele. Porque o diabo sabia, ele escutou quando Samuel orientava a Saul. O diabo escutava. E então, as mesmas palavras que o diabo falou para Saul, foi as palavras que Samuel tinha falado. E aí agora tentou enganar mais uma vez, e conseguiu enganar a Saul, usando lá, né, a espírita, para fazer com que aparecesse o corpo de Samuel, mas não era o corpo, era o diabo aparentando o corpo de Samuel, para enganar mais uma vez a Saul. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Quem está compreendendo de verdade, diga glória a Jesus. Aleluia! Então, observe bem e agora veja aí, versículo 17. Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Quando o Saul escutou isso, ele ficou mais perturbado ainda. Quando Deus fala com a pessoa, Deus transmite paz ou perturbação? Agora veja bem o que o capeta fez com o pobrezinho do Saul. Olha, Deus tem rasgado o seu reino e tem dado ao teu companheiro, ainda falou companheiro, sendo que Saul é diabo, camarada. Ao teu companheiro, Saul. Aí o Saul ficava mais enfurecido ainda. Puxa vida, rasgou meu reino e vai entregar na mão do meu companheiro Davi, homem que Saul odiava. Aí vem Satanás de novo no verso 18. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos de quem? Dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Olha aí. Será que Saul, ele poderia estar junto com Samuel? Hein, irmãos? Vamos dizer que ele estaria vamos dizer que aqui, o Satanás, quem está falando não é o diabo. Se fosse Samuel, Samuel não ia falar isso. Samuel estava morto. Samuel estava sepultado. Sim ou não? Estava sepultado. E se fosse Samuel que estivesse falando, então era fácil. Saul estaria na cova. Mas quem estava falando aí era quem? Amanhã tu estarás com quem? No inferno. Viu, irmãos? É o diabo, não é o diabo? É o diabo ou é Samuel? É, o diabo ou Samuel? É o diabo. E ele falou, amanhã tu estarás comigo.
Eu prefiro estar no lugar do ladrão da cruz e escutar essas palavras do nosso Senhor Jesus. Não é? O Senhor Jesus tinha explodido na cruz. Tu estarás comigo no paraíso, disse Jesus ao ladrão da cruz. Mas quem falou para Saul foi o diabo. Eu não quero ir para lá. E Samuel não estava lá não, viu, irmãos? Samuel ainda está sepultado, aguardando a primeira, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Pode a glória a Deus! Oh, aleluia! Dá glória a Deus! Irmãos, agora veja bem. Se Deus não respondeu a Saul por Urim e Tumim, por profetas, ou por sonhos, será que Deus ia responder a ele por intermédio de uma feiticeira? Vocês acham, tem cabimento para isso? Nós não lemos lá em Levítico, lá em Apocalipse, eu acho que é 21, verso 8, diz que não entrarão no reino de Deus os adivinhadores. Deixa eu ver se é meu. Eu vejo Bíblia folheando assim. 22:15 também fala, deixa eu ver. Tá, e 22:15, deixa eu ver aqui. Olha, 22:15. Ficarão de fora o quê? Os cães e os feiticeiros. Está vendo aí? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Você sabe o que eu observo às vezes? Quando eu sempre assim, às vezes aquele ar de brincadeira, né, que eu tenho, que às vezes eu vou evangelizar uma pessoa assim, que a gente já conhece, tem assim um certo conhecimento, que a gente já sabe, a gente às vezes costuma brincar um pouquinho. Eu chego perto do desviado e falo assim: ei, desviado, você virou feiticeiro, hein? Aí ele já recua: que isso, pastor? Eu não. Ué. Aí eu mostro para ele: viu, desviado? Você virou feiticeiro. Aí ele fala assim: eu não, pastor, misericórdia, eu só afastei da igreja. Ah, é? Qual é a diferença do feiticeiro com o adúltero? Tem diferença? Qual a diferença entre o feiticeiro e o mentiroso? Tem diferença? Qual foi o primeiro versículo depois da leitura bíblica que nós lemos? 1 Samuel 15:23, que diz o quê? A rebelião é como o pecado de... Então, se a pessoa afastou de Jesus, não está vivendo a doutrina, é rebelde. A rebelião é o quê? Feitiçaria. Então, quer dizer, veja bem, ficarão de fora os cães, feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, idólatra e qualquer que ama e comete a mentira. Se Deus não ouviu a Saul pelo meio que ele usa, pelo meio santo, ele ia responder Saul pelo espírito de adivinhação? Não! Vamos ver o que está escrito em São Lucas. Em São Lucas capítulo 16, verso 29. O que está escrito aí? Disse-lhe Abraão: eles têm o que? Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Está vendo, irmãos? Amém? Verso 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco o quê? Ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que Samuel ressuscitasse de verdade, Saul não ia escutar ele. Saul não ia escutar, porque Saul já tinha se impiedado. Ele já tinha se desviado e virado um feiticeiro. Porque você observou que enquanto Samuel estava vivo, Saul procurou ele? Saul procurou ele quando ele estava vivo? Irmãos? Não! Então, se Deus evitava Saul, o que Samuel podia fazer? Nada. Então nós entendemos que foi olha o que o diabo falou: amanhã estará tu comigo, não foi isso? Vamos ver aqui. Onde é que estava? Onde é que está isso aí? Verso 19, veja aí.
E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis, meu Deus, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Isso cumpriu? Veja em 1 Samuel 31, versículo 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Verso 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas, o que ele disse? Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre... Ele suicidou, sim ou não? Veja o verso 6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Verso 9. E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Amém? Isso aí cumpriu o que o diabo tinha falado, porque Saul já não tinha mais a proteção de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Então os irmãos vigia para você não virar feiticeiro, né? Vigia para você não desviar dos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, e espero que os irmãos tenham entendido a palavra de Deus nesta noite. Pode dar glória a Deus! Aleluia! Fique em pé no seu lugar, fique em pé.